Olá, no programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos de hoje, o tema é como identificar um chamado. Eu recebo no nosso estúdio o pastor Luciano Scala, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre o tema. Então não sai daí não, que o Temas Bíblicos está no ar. Muito boa noite, obrigada por estar assistindo ao programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. Fico feliz em ter a sua audiência, em ter você aí com a gente. Pode participar sempre através das minhas redes sociais, trazendo para nós as sugestões de tema, de assuntos, de livros bíblicos que você gostaria que a gente abordasse aqui no Temas Bíblicos. Você pode entrar lá no meu Instagram, que é o @jaquestefano. Lá você, além de curtir as fotos, pode acompanhar nos stories o que acontece nos bastidores, no dia a dia, na gravação dos programas, e pode ali interagir. Pode entrar também na minha fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano, e também da mesma maneira ali na mensagem enviar o seu recado, aquele assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui, porque a gente prepara tudo com muito carinho para você que é nosso telespectador. Vale lembrar que quando você entra nas redes sociais, você pode tanto seguir lá no Instagram, como curtir a página e sempre receber também as notificações conforme a gente vai atualizando. Você pode acompanhar tudo por lá. Tem também, se você quiser acompanhar tudo que acontece na programação, como você entrar em contato através da fanpage da HIT. Então você entra lá na fanpage HIT TV Oficial e pode acompanhar tudo que acontece na programação. Você pode participar deixando então para nós a sua pergunta, um questionamento bíblico que você tenha, um tema, um livro que você não entende direito, para que a gente traga aqui. Um dos assuntos que muitas pessoas pedem, inclusive, e aliás eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas têm, é como identificar um chamado. A Bíblia está recheada de exemplos, a gente vai falar muito sobre isso hoje com o pastor Luciano Scala. Tudo bem, pastor? Boa noite. Tudo bem, boa noite, é um prazer estar aqui novamente e falar desse tema que é tão especial dentro da Bíblia. A gente encontra do começo até o fim da Bíblia este assunto, então é muito bom estar aqui e poder partilhar com tantas pessoas que estão agora assistindo o programa. Pastor, uma coisa que eu acho interessante é que quando nós lemos a Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, a vida de profetas, a vida de discípulos, enfim, a gente vai encontrando sempre o momento em que o Senhor chama cada um, principalmente aqueles que têm uma história contada com mais detalhes, como a gente vê enquanto Jesus encontra alguns dos discípulos, ou na vida de Abraão, de Moisés, enfim. Quando a gente vai observando a vida de homens e de mulheres de Deus, a gente percebe que há um chamado. Em muitas histórias, há um primeiro momento de abordagem, onde a história começa. Queria entender, pastor, existe um chamado que é para todos e existe para todos um chamado específico também? Como o senhor vê essa questão? Legal, eu percebo que a Bíblia está cheia desses exemplos, né? Que a história de fato começa quando acontece o chamado, né? Então tem o chamado e essa pessoa ela é transformada, ela é alcançada, a sua realidade ela é mudada, ela é transformada. Então eu percebo que esse chamado é um marco que de fato vai trazer uma nova perspectiva de vida, e ali Deus chama, Deus levanta para fazer a obra dele. Algumas pessoas elas têm um chamado especial. A gente vê na Bíblia que existe um chamado para a salvação, que é um chamado para todos, mas existem alguns homens, algumas mulheres que tiveram um chamado específico, foram escolhidos de uma forma muito específica para se fazer uma obra gloriosa, grandiosa, né? E para esses homens e para essas mulheres, o chamado ele toma uma outra proporção, não é apenas um chamado à salvação, ao encontro com Deus, mas é um chamado de fato para fazer a diferença na sua época, e isso não ficou restrito às páginas da Bíblia. Até hoje em dia encontramos pessoas com chamados bem específicos, né, para fazer a obra de Deus. Pastor, queria citar algo que me chama a atenção. Embora a gente até veja alguns exemplos na Bíblia de pessoas que foram chamadas e que relutaram e falaram, não, mas a minha personalidade não é para isso, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre Moisés. De um modo geral, eu queria entender algo que me chama a atenção. Existem características específicas que algumas pessoas têm
que até mesmo antes da conversão muitas vezes são percebidas. Aliás, desde criança a gente começa a perceber em alguém alguma aptidão. Geralmente a pessoa vai desenvolver isso na área profissional, mas eu percebo que muitas vezes isso é aquilo que vai estar ligado com o chamado ou com a atuação ministerial específica da pessoa. O senhor percebe assim também, pastor? Sim, isso fica bem perceptível, né? Pessoas, por exemplo, que têm talento para música, para liderança, pessoas que têm a facilidade de comunicação. A gente percebe que desde pequeno, desde a infância, ela já tem essa característica, né? E Deus se apropria disso, porque são dons. Isso é uma dádiva de Deus. E esses dons vêm de Deus. Então, Deus, ele de fato usa esses talentos naturais da pessoa, aquilo que já é inato nela, para que isso também venha se desenvolver dentro da obra dele. Pastor, vamos entender alguns chamados? A gente poderia citar aqui vários exemplos na Bíblia. Eu quero começar um pouquinho sobre Abraão, aí depois o senhor pode escolhendo. Certo. Mas acho que a chamada de Abraão, ela é muito interessante porque quando a gente pesquisa um pouco a história, o local onde eles estavam, provavelmente muito contaminado, com idolatria, com uma informação diferente daquilo que Deus gostaria que seguissem, Abraão recebe um chamado. A gente não tem muita explicação do que era antes, a gente tem a leitura de onde ele estava, de quem eram os pais, mas houve um chamado e uma obediência na sequência ao chamado. Queria entender sobre o que a palavra de Deus começa a nos relatar lá em Gênesis, se eu não me engano, é capítulo 12, né? Que começa ali. O chamado de Abraão, ele é um chamado muito forte, mesmo porque Deus ele tinha escolhido se relacionar com o homem através daquele vínculo que existia no jardim. Uma vez que o homem ele cai, ele comete o pecado, a Bíblia vai mostrar toda a trajetória de Deus até Cristo, da maneira que Deus foi restabelecendo a aliança com o homem. E como que Deus faz? Deus escolhe uma nação. E para Deus escolher essa nação, estabelecer essa nação, Deus escolhe Abraão, que no caso era Abrão, né? Deus escolhe Abrão e o primeiro fato que acontece no chamado de Abrão é que Abrão estava dentro de uma realidade e Deus fala, saia dessa realidade, saia do meio da sua parentela e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então ali já percebe que para aquele chamado de fato acontecer, era preciso que ele saísse do meio da parentela dele, que ele saísse daquele convívio, que com certeza era um convívio que iria comprometer o chamado de Deus na vida dele. E um segundo fato é ele crer, porque Deus falou, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu farei de ti uma grande nação. E Abraão não tinha filhos. Então, o chamado de Deus para a vida de Abraão foi forte, foi impactante, porque existia a questão dele sair da parentela, sair da sua zona de conforto, sair daquilo que ele já estava acostumado e ir para uma realidade que ele não sabia do que era, simplesmente porque ele ouviu. Tudo começou pelaquela voz que ele ouviu e falou no coração dele. Vai e faça, e ele obedece. E de fato o chamado acontece justamente porque ele obedeceu àquela voz. E esse impacto que... Agora a gente sabe a história inteira porque a gente pode ler tudo, né? Mas imaginando Abraão ainda vivendo, é o nosso dia a dia. É a gente percebendo que Deus, por exemplo, na área ministerial, ou às vezes você nem associa a área ministerial, mas Deus te chama para alguma coisa que tem a ver até com a questão ministerial. Eu acredito que algumas pessoas foram chamadas, de repente, para trabalhar com algo como cuidar de moradores de rua ou cuidar de alguma área específica e até tem uma profissão envolvida nisso, mas tem a ver com o chamado. E daí é pisar naquele chão que você não está vendo, porque Deus falou para uma terra que eu te mostrarei, e sempre que eu leio me salta aos olhos esse mostrarei. Abraão não sabia ainda o que era exatamente, poderia até saber que Deus tinha preparado para ele ser pai de muitas nações, mas ali naquele momento ele não sabia qual seria esse percurso, né? Exato. E todo esse chamado caminhou em torno dessa promessa. Uma terra que eu vou mostrar, te darei filhos, e ele tinha a impossibilidade de ser pai. E ele caminhou em cima dessas promessas. Ele simplesmente acreditou, né? O chamado é isso. O chamado, ele não escolheu para onde ir. Ele não escolheu como fazer, mas foi algo que Deus direcionou a vida dele. E o chamado é muito isso. Nós não escolhemos, né? Nós somos chamados, escolhidos
por Deus para fazer determinadas coisas, né? Que talvez outras pessoas olhem e falem, não, mas isso é loucura, eu no teu lugar não faria isso, né? Mas é um chamado de Deus, aí não tem como você relutar contra isso. E aí, acho que vale lembrar, a gente vai falar aqui sobre outros exemplos de pessoas que tiveram chamado na Bíblia, mas eu acho que vale lembrar que em toda a caminhada, assim como nós, Abraão não conseguiu ser o tempo inteiro constante ou estar fazendo tudo que era correto o tempo inteiro. Em algum momento, me salta aos olhos, pastor, quando a Bíblia fala que ele ouviu a voz da sua esposa. Então, ele deixa de ouvir a voz de Deus ou então ele silencia, ele escolhe ouvir a voz da esposa e dá problema. Problema que existe até hoje, inclusive, de briga, de luta por terra e problema entre as nações. Então, quando Abraão ele ouve a voz de Sara e causa ali um problema, eu percebo que tem muito de nós. Quando nós estamos caminhando para o chamado de Deus e daí não acontece e a gente fala, quer saber? Eu já sei como é que eu vou fazer para acontecer. Não é verdade? Exatamente, né? A gente acaba que se deixa levar por essa influência, né? E a Bíblia é muito séria em tratar dessa questão. O Salmo 1, que é um salmo que ele vai iniciar toda uma série de assuntos acerca de ética, acerca de moral e de relacionamento com Deus, o Salmo 1 já diz isso, não seja guiado pelo conselho dos ímpios, não fique no caminho dos pecadores, não se assente à roda dos escarnecedores. Ou seja, não seja influenciado por estas vozes, né? E a Bíblia não esconde isso, nem de Abraão, nem de tantos outros homens, que eles começaram bem uma caminhada, eles foram caminhando, eles foram se relacionando com Deus, eles foram cumprindo o chamado de Deus, mas em um determinado momento ouviu uma voz, ouviu alguém dizer, foi guiado pela conveniência e acabou que tropeçou. Mas graças a Deus que muitos deles depois conseguiram retomar e continuar na caminhada, né? Inclusive a própria Sara, né? Que tem uma das passagens que me chama a atenção, que é quando a Bíblia, quando ela mesma fala, né? Que ela conseguiu rir de alegria após ter rido, até mesmo quando ela ouviu bem de pertinho a promessa acontecendo. Depois você lê a história toda, se você não leu ainda, mas eu ainda tô enfatizando a história de Abraão, pastor, porque quando... para quem não sabe a história, a esposa dele via que os anos se passaram, que eles não tinham filhos e ela teve a ideia de que ele tivesse um filho com Agar, que era serva dela. O que era comum para aquela sociedade, mas não era a promessa de Deus para eles. A gente vive um momento, pastor, em que muita coisa é comum para a sociedade, mas não é o que Deus está falando para nós. Aquilo que é comum, que parece certo para os outros, para as outras nações, não é certo para quem serve a Deus, não é verdade? Exato. Mesmo porque não era essa a promessa de Deus. E todas as vezes que nós tentamos ajudar a Deus, quando nós tentamos fazer do nosso jeito, ou pegar um atalho, ou procurar um caminho mais curto, acontece isso, né? Abraão, ele se equivocou, porque quando ele teve o filho com Agar, isso lhe trouxe muitos problemas. Ele teve o filho de fato, né? Mas aquele filho não era promessa conforme Deus tinha prometido. Isso lhe trouxe vários problemas e a gente sabe que até hoje existem conflitos na região do Oriente decorrentes a essas nações que surgiram dos filhos de Abraão, né? Que foi no caso Isaac e Ismael. E a própria esposa dele, quando eu leio esse momento eu rio, porque primeiro ela deu a ideia, aí aconteceu, aí a serva dela começou a, falar um monte de coisa para ela. Começou a, de alguma maneira, desprezá-la. Ela vira para Abraão e fala, tá vendo o que você fez? Com outras palavras. Ela fala, tá vendo o que você fez? Foi ideia dela, né? Ela que tinha dado a ideia, né? Ela jogou para cima dele, né? Agora, o chamado se cumpriu. E no caso de Abraão, falando especificamente sobre o cumprimento do chamado, que não foi Ismael, foi Isaac, os anos se passaram e várias coisas foram acontecendo, mas eu acho que vale a gente lembrar que dentro de um chamado, quando há uma promessa de Deus, essa promessa ela vai se cumprir, não é, pastor? Sim, Deus, eu costumo dizer, né, que Deus tem os meios dele para nos levar a viver a promessa dele. Então, Deus ele tem aquela capacidade de reorganizar a rota, de reorganizar o caminho, de reestruturar a nossa vida e nos levar até o centro da vontade dele. Então, Abraão, ele toma esses atalhos, mas Deus conduz ele. Deus direciona para que, de fato, ele fosse viver o que Deus queria que ele vivesse. Que era ter o filho com Sara. Essa era a promessa de Deus, né? Talvez se você tem um chamado
e por algum motivo você está parado ou você desviou da rota, não desista. Ainda há tempo, não é, pastor? Exato. E talvez tenha alguém assistindo agora dizendo justamente isso, né? Eu tomei decisões e as minhas decisões me trouxeram até aqui. Eu saí da direção, mas não é tarde de buscar esse reencontro, de buscar esse chamado de Deus, porque Deus ele é misericordioso. Pastor, daqui a pouco eu vou pedir para a gente pegar outros exemplos, tá? Outras pessoas, se eu ficar à vontade para citar aí outros exemplos bíblicos. Mas antes eu acho que eu já vou pro ponto X do nosso bate-papo, que é como identificar o chamado. Eu vi já muitos jovens se questionando isso, ou muitas pessoas após a conversão. Então, a gente vive aquele êxtase da conversão, de entender mais quem é Deus, de começar a ler a Bíblia. Daí a gente percebe que há algo mais, e muitas vezes a pessoa não consegue identificar o que é o chamado de Deus. Como identificar isso, pastor? Então, eu posso usar o meu exemplo, né? Eu comecei a fazer a obra de Deus muito cedo. Me converti aos 13 anos, me batizei com 14 e aos 16 para 17 anos eu já comecei a trabalhar com música na igreja e comecei a ministrar a palavra. E eu com 20 anos fui consagrado pastor. Então assim, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida. E aquilo que foi um chamado era algo que ardia no meu coração. Era algo que de fato era muito forte. Então, como identificar esse chamado, que é a grande pergunta que talvez não só jovens, mas pessoas que estão na igreja há muito tempo ainda não conseguiram identificar. O que Deus quer de mim? A direção, ela vem do Senhor. E mais do que Deus direcionar, Deus, ele prepara situações. Ele nos coloca em situações. E é incrível que o chamado dele, nem sempre nós nos achamos capazes de fazer. Haja visto pela Bíblia, os homens que Deus foi chamando eram homens que diziam, não, mas eu não posso, eu não tenho capacidade para isso, né? Eu também sempre me achei que não tinha condições de fazer, sempre fui muito tímido, né? E simplesmente Deus chamou, Deus foi preparando situações, ocasiões, e esse chamado ele foi acontecendo. É um processo que ele acontece, é algo contínuo, e conforme ele vai acontecendo, a pessoa, ela vai percebendo. De fato, é isso que Deus tem para a minha vida. Então ela começa a fazer, aquilo começa a se tornar parte dela. E chega a um ponto que ela já não se vê sem fazer isso. Domingo é um dia que, quando eu chego em casa, depois de ministrar nos cultos, eu chego com aquela sensação de dever cumprido. Por quê? Porque é algo que faz parte de mim. Não me vejo sem fazer aquilo que eu faço, né? Então eu acredito que a pessoa, ela identifica o chamado justamente quando ela percebe que aquilo faz parte dela. Agora, pastor, qual que é a importância dentro disso, para poder identificar o chamado, da ajuda, da instrução de um líder? E daí eu digo isso não só para os jovens, mas para qualquer pessoa que queira identificar mais o seu chamado, porque não é difícil também a pessoa querer fazer alguma coisa e achar que aquilo é chamado. Então, estou na igreja, acho o máximo tocar, acho o máximo cantar, acho o máximo pregar, acho o máximo qualquer uma dessas atividades. E daí eu acho que isso é o meu chamado, porque isso é o que eu gosto ou o que eu quero fazer. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Eu costumo dizer que eu trabalho com pessoas na igreja que têm um desejo de fazer, mas nem sempre tem um chamado para aquilo. Então, assim, a pessoa ela pode fazer, mas um chamado específico a isso é diferente. Uhum. Pregar, qualquer pessoa pode pregar? Acredito que sim. Mas um chamado específico para a pregação, eu vejo como algo diferente. É como cantar, qualquer pessoa pode cantar, né? Mas existem pessoas que elas têm um chamado específico. E essas pessoas que têm um chamado específico para isso, é notório a diferença. Você percebe quando ela abre a boca dela para cantar, ou para ministrar, ou para ensinar as crianças, você vê um chamado nessa pessoa. O pastor, ele é essencial nisso, para justamente perceber na pessoa esse chamado e trabalhar essa pessoa, né? Pastor, é inevitável, né? A gente vai falando, eu vou lembrando do começo, de algumas coisas do meu ministério, você aí talvez lembre também de algumas coisas do seu. Eu costumo dizer que quem participou principalmente do começo de igreja, geralmente dá uma passadinha ali por todos os ministérios, né? Então, já abri culto, já lavei banheiro, já fiquei... Gente, eu na escolinha, agora eu tenho um filho, acho que eu me daria um pouco melhor, né? Mas era um negócio eu na escolinha, mas aconteceu. Ali você tá trabalhando na obra, faltou, ainda bem que hoje a estrutura é outra, né? Mas
isso aqui eu tô voltando muitos anos, né? Voltando quase 20 anos, então faltou alguém? Gente, quase 20 anos, como voa, né? O tempo. Pois então. Faltou alguém? Já que fica lá com as crianças, já fiquei. Era meu chamado? Nitidamente não, obviamente não. Mas, quando a gente, principalmente no começo da igreja, pastor, eu imagino que contigo também aconteceu. Quando a gente começa um ministério, ou quando alguém, olha, vai pra igreja tal, pra comunidade tal, que vai começar agora, às vezes é só o pastor e a esposa, então ali você vai cantar, você vai abrir o culto, você vai lavar o banheiro, você vai pregar, Você vai se virar, né? até da estrutura, mas principalmente para quem passou por alguns ministérios, vai ficando mais claro pra gente aquilo que é o nosso chamado, Claro, não é? eu vejo isso muito claro, porque eu já comecei a igreja, então eu sei como é que é. Eu aprendi a tocar, eu cantava na igreja. Quem tá me assistindo já me viu cantando, né? Deve estar dando risada, porque eu já cantei na igreja. Eu não canto Pelo nada. jeito não é tão bom cantando, né? Não canto nada. Eu me viro tocando, cantando é uma negação. Mas eu percebi que a palavra Deus já tinha um chamado diferente. Para a palavra, para ensinar, né? E isso foi desenvolvendo e foi acontecendo naturalmente. E é importante isso que o senhor falou da visão do pastor, porque daí eu imagino que até tendo passado por isso também, quando tem alguém trabalhando para a obra, fica mais fácil de sendo pastor, identificar Claro. o chamado e ajudar as pessoas, não é? Exato. Porque a gente está como um coach que vai ajudar a pessoa a desenvolver, a trabalhar o que é potencial dela, você vai desenvolver isso nela. O pastor tem essa função, né? Eu hoje vejo pessoas na igreja que eu desenvolvo a pregação, porque são pessoas que têm um chamado para isso. Outros já são para a parte de música, a gente já encaminha para o departamento de música, né? Porque você percebe o chamado dela. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na Igreja da Graça no bairro, isso que eu abri os cultos, meu pastor, ele geralmente prestava atenção nessa abertura de culto, não? Ele ficava sentado lá atrás, ou ele estava no escritório ouvindo, e eu dava sempre um versículo. E daí, eu acho que ele, falou, ela não tá entendendo que cantar não tá dando certo. Aí ele falou, sabe esse versículo que você dá? Deixa ele um pouquinho mais comprido, começa a fazer entre a adoração e o louvor de palmas, dá uns 10 minutinhos. E daí eu comecei a dar essa palavra 10 minutinhos, daqui a pouco, ou quase que não tinha louvor, né? E meu pastor falou, então, deixa eu te explicar um negócio. Eu acho que a gente vai começar a te colocar para pregar em alguns cultos, para dar uma palavra, porque eu tinha certeza, se você me perguntasse naquela época, pastor, eu tinha certeza que eu tinha que ministrar o louvor. Eu me confundia muito com o que era ministrar a palavra. Então, se eu precisar abrir um culto porque tem uma necessidade, eu vou fazer, mas não vou cantar bem, porque não é nada disso aí não. Agora, o pastor que estava por trás, ele foi fundamental em mostrar, inclusive para mim, o que foi natural, porque daqui a pouco eu estava ali, quase os 30 minutos da abertura do culto, eu estava pregando, mas ele deixou por 1, 2, 3 semanas para poder sentir e observar. Foi fundamental para mim. A sensibilidade do pastor é fundamental aí, porque ele que vai ajudar ao obreiro, a pessoa que está ali começando, a desenvolver. E ele vai dando as ferramentas, vai dando as oportunidades para ela, e assim vai acontecendo, né? Porque, na verdade, a pessoa chega na igreja, e principalmente a pessoa nova, convertida, ela chega com vontade de fazer tudo. Né? Ela quer cantar, ela quer pregar, ela quer subir, ela quer fazer o que tem que fazer. Quer lavar o copo do pastor? Mas não é exatamente assim? Exatamente. A gente quer tudo mesmo quando a gente chega, né? Até entender onde que é o chamado dela, né? Daí, quando ela se encontra no chamado, daí a coisa fica muito bom. Porque ela não se vê sem fazer aquilo, né? E aí, pastor, eu acho que tem um ponto muito importante, eu gostaria que o senhor abordasse para nós, que é o seguinte, independente de... Agora eu tô pensando aqui só naquilo que acontece dentro da igreja, por exemplo, né? Independente de onde que é esse chamado, então seja para pregar, ficar na escolinha, ficar na intercessão, ajudar o pastor de alguma outra maneira, enfim. Tem algo que é muito importante, que é a preparação espiritual para tudo. Porque eu percebo, pastor, que quando a gente está naquilo que é o nosso chamado, a gente tem muita habilidade da parte de Deus. Conforme a gente começa a fazer, a gente começa a ter um pouco mais de habilidade. Então, o senhor é pastor. Se eu te pedir, pastor, dá uma palavra aqui agora, 1 minuto, o senhor vai lembrar de alguma coisa e vai dar, porque acaba sendo natural. Porém, ou se eu pegar uma pessoa que vai ficar com as crianças, juntou 3 crianças aqui, fica um pouquinho com elas, a pessoa vai conseguir ficar, porque deu certo, casou o chamado, a pessoa deu certo. Porém, a gente não pode deixar de lado o preparo espiritual, a leitura da Bíblia. Queria que o senhor falasse sobre isso. Porque o chamado, ele não vem simplesmente como aquela vocação divina, e a pessoa ela recebe uma espécie de uma couraça e ela já está apta para fazer. Não. O chamado ele deve ser desenvolvido, e a pessoa deve buscar justamente esse aperfeiçoamento, né?
ela deve buscar o conhecimento, ela deve estudar, ela deve procurar ir de encontro a esse chamado e alimentar esse chamado, né? Então eu percebo que às vezes acontece, a pessoa, ela sabe que ela tem um chamado, ela tem algo nela que é inato, que ela sabe que ela tem essa capacidade e ela simplesmente se acomoda naquilo. E ela deixa de desenvolver o potencial que ela tem para desenvolver. Então o chamado ele existe, mas é até uma pergunta que a gente pode fazer. E o que eu tenho feito para esse chamado ser desenvolvido? O quanto eu tenho me buscado o conhecimento, a capacitação para isso, né? Pelo menos é aquilo que eu penso. Claro, né? claro. E aí, pastor, o que eu percebo também é que quando muitas pessoas se acham, elas unem isso à vida profissional, o que é bom, mas aí eu queria saber até que ponto isso também pode ser um pouco perigoso. Vejo muitas pessoas que de repente ou já são pedagogas e daí quando se convertem vão cuidar das crianças na escolinha, ou o contrário, a pessoa às vezes até mais jovem não sabe que faculdade fazer e fala, olha, é isso que eu quero para minha vida, e daí vão fazer pedagogia. E aí isso pode servir para a área da música, isso pode servir no meu caso, que sou jornalista, sou pastora, ó o que eu conseguia, né? Deus preparou de uma maneira, mas até que ponto isso pode ser positivo, até que ponto isso pode ser perigoso? Porque daqui a pouco a pessoa sai da igreja, porque também ela está realizada na vida profissional. Como equilibrar isso? E eu tenho percebido isso. Ultimamente eu tenho notado que algumas pessoas, elas têm feito esse caminho duplo, né? Ela consegue unir o seu âmbito profissional com o chamado, mas chega um determinado momento que algo vai falar mais forte. Ou ela vai se entregar à sua carreira profissional, ou ela de fato vai fazer com que o chamado seja mais forte na vida dela. Isso pode ser feito de forma equilibrada? Pode. Isso pode ser feito, mas de forma equilibrada, né? Porque eu não posso achar que o meu chamado se tornou profissão. Porque quando ele se torna profissão, eu me torno um profissional do altar. Por mais que eu viva do altar, isso não pode ser minha profissão. Isso é um chamado, né? E vice-versa. Eu não posso fazer também da minha profissão o contrário. Então eu tenho que ter esse equilíbrio, saber diferenciar e ter essa sensibilidade de perceber o que está falando mais alto. Isso, né? que o senhor falou da vida profissional também é muito importante, porque que a gente possa ser carta viva o tempo inteiro, mas a gente sabe que no mercado de trabalho você tem que tomar cuidado, porque você pode até trocar o bom exemplo pelo mau exemplo. De repente está até evangelizando, mas está toda hora conversando ao invés de trabalhar. O que está fazendo? Então, encontrar esse equilíbrio também. E logo que a gente se converte, isso é difícil, né? Porque a gente quer sair falando de Jesus para todo mundo, né? Às vezes atrasa porque estava orando antes de sair. Tem que tomar cuidado com isso também, não é, pastor? Isso atrapalha. Isso atrapalha. E eu já ouvi empresários, pessoas que têm empresa, comércio, reclamarem isso, né? Uhum. A pessoa é uma bênção, mas ela é uma bênção. Para trabalhar já não tem a mesma... Porque não tem essa sensibilidade, não tem esse equilíbrio, né? Tem que encontrar o equilíbrio. Pastor, eu vou pro break, eu vou deixar algumas colocações aqui pra gente falar no próximo bloco, que é, até aproveitando isso que o senhor falou, alguns chamados vão necessitar de uma entrega integral, como em boa parte dos ministérios, os pastores são integrais, em algumas partes não. Em alguns ministérios, aqui a gente está falando para qualquer denominação, né? Então tem igreja que tem pastor integral e igreja que tem pastor que não é integral. E isso acontece em outros ministérios também. Por exemplo, na música, olha, então vocês vão ficar integrais aqui, porque a gente tem culto todos os dias ou várias vezes por semana, e daí entra a questão da remuneração. Como lidar com isso também? E o momento de alargar as estacas? E quando esse chamado, ele talvez saia do seu bairro, saia da casa dos seus pais, talvez seja para mais longe. E aí, como lidar com isso? Como entender quando é a hora do quê? E as pessoas que são casadas e têm chamado? E aí, Deus avisa os dois? Como é que faz? A gente vai entender já já, não sai daí. O programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos está de volta. Boa noite para quem chegou agora.
ligou a TV, está nos assistindo, obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu estou te esperando nas nossas redes sociais, lá no meu Instagram, @JaqueStefano, e na minha fanpage, facebook.com/JaquelineStefano. Você pode mandar o seu recado, deixar ali a sua sugestão de tema. A gente está falando hoje sobre o chamado de Deus. Como identificar, hein? Estou recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Luciano Scala, que está esclarecendo as nossas dúvidas. Deixei algumas colocações aqui no bloco anterior. Pastor, eu gostaria de voltar já com a primeira colocação que eu fiz antes do break, que é a questão do chamado que vai te exigir ser integral. Eu poderia trazer aqui dezenas de exemplos de pastores que tiveram o chamado para ficar integral. E a maioria deles, é curioso imaginar isso, foi chamado quando estava no auge da sua vida profissional. Dificilmente alguém que estava falido me contou o testemunho de que deixou tudo. Eu tenho a impressão de que parece que tudo fica consertado e fica bem estável para aí vir o chamado. Eu acredito que hajam N situações, mas me chama muita atenção como é o momento de escolha, por exemplo, desse pastor de falar, agora está na hora de eu ser integral. Por favor. E não é fácil, né? Porque você abre mão de uma carreira, abre mão de uma estabilidade às vezes, abre mão às vezes de um conforto que você já conseguiu construir. E não é tão fácil, mesmo porque isso não pode ser simplesmente claro para você, né? Isso tem que ficar claro à tua esposa, aos teus filhos, à tua família. E não é tão simples, com que todos entendam esse chamado, né? Não é uma missão fácil, não. E não é fácil você ser chamado, porque por mais que você já tenha uma carreira, já tenha uma estrutura, já tenha algo consolidado, quando você é chamado, você está sujeito a passar por momentos difíceis. Eu tiro pelo meu chamado, eu estou de forma integral na obra e já passei por várias dificuldades, né? E não é tão simples. As pessoas que estão ao nosso lado entenderem que isso é um chamado de Deus. Que Deus tem um chamado conosco e que Ele vai nos honrar. Mas é um processo que nós passamos. Então, muitos pastores que eu conheço tiveram vários conflitos, né? Alguns foram até chamados, mas depois desistiram e voltaram à sua profissão, voltaram a fazer as suas atividades que tinham, porque passaram por esses momentos difíceis. E que aí tem toda uma cobrança. No caso do homem, por mais que a sociedade tenha mudado muito, existe essa visão de que o homem tem que ser o provedor. E quando ele muitas vezes larga aquele emprego de estabilidade para ou viver com salário mínimo, ou para começar um ministério e nem saber quanto que vai ser esse valor, se vai sobrar alguma coisa para ele. Eu conheço pastores que no começo do ministério foram morar com as famílias na igreja, porque só tinham como alugar aquele espaço que seria o salão. Então, e aí eu entro nessa questão, pastor, eu percebo que quando é de Deus e quando se ora antes de se tomar uma atitude, a família vai junto para esse sonho, vai junto para esse chamado, vai junto para esse processo. Em nenhum momento eu e o meu marido fizemos algo com relação à vida ministerial, Deus deixa de avisar Às vezes, eu até por ser mulher, resisto um pouco a algumas coisas e falo, não, vamos orar mais. Mas Deus muitas vezes já me falou que era para fazer mesmo, e daí eu falo, eu já tô sabendo também. E vice-versa, não é verdade, pastor? Exato. Então, Deus não faz nada pela metade, né? Às vezes Deus... Sem contar, desculpa cortar, pastor, que às vezes é a mulher que tem o chamado para ser pastora também. Pode acontecer, a gente está falando aqui dos dois exemplos, né? Sim, mas Deus, ele sempre trabalha de uma forma plena, né? Por mais que no primeiro momento seja difícil, no primeiro momento exista uma dificuldade, mas Deus, ele vai ajustando as coisas. Eu particularmente acredito nisso, né? Que Deus falou com Abraão e Deus falou com ele. Deus não falou diretamente a Sara, falou diretamente com Abraão, né? E a partir dali, Deus foi trabalhando as coisas. E ela foi entendendo o chamado de Deus, né? E eu acredito nisso, que Deus, ele fala com o pastor ou com a pastora e ele vai trabalhando ao lado, vai trabalhando na questão familiar. As pessoas vão percebendo, né? As pessoas vão percebendo, né? Eu quando fui chamado, muitas pessoas questionaram pela idade que eu tinha, pela profissão que eu tinha. E eu abri mão. E aquilo foi uma direção que Deus deu, Deus falou comigo. E hoje são pessoas que olham e admiram o ministério que Deus, ele tem feito através da minha vida. O que não quer dizer que não teve dificuldade, né, pastor? Claro, muitas dificuldades. Aí, pastor, entra a questão da remuneração. É interessante que há alguns anos isso era pior, mas de um modo geral, por algum motivo que eu desconheço qual seja, as pessoas que não são cristãs ou
até algumas que são, têm a impressão de que pastor ganha muito dinheiro. Eu não sei muito de onde que saiu essa história, porque quem conhece a realidade de pastores, inclusive de denominações diferentes, sabe que o pastor, ele está à disposição do ministério e vive geralmente, eu acredito que o pastor tem que ter uma boa remuneração para poder colocar os seus filhos numa boa escola, poder se transportar de uma maneira boa, de uma maneira digna. Mas a gente sabe que os começos geralmente não são com toda essa comodidade não, né, pastor? Não, imagina, todo começo é difícil. Aliás, muitos pastores põem do bolso, inclusive, Põe né? do bolso, eu tenho casos muito próximos a mim que aconteceu isso. Então, eu tiro pela minha realidade, o meu chamado, foi tudo muito difícil no começo, muito desafiante, eu tive muitas dificuldades. Depois as coisas foram acontecendo, mas nos primeiros anos foram anos difíceis, foram anos bem complicados. Essa ideia do pastor ter muito dinheiro, porque talvez tiram como base alguns pastores que existem, que de fato têm dinheiro, e também isso não é problema. E que pode ser por N motivos, né? Pode ser porque já motivos. tinha uma empresa, porque a família é rica, ou pelo motivo que for, né? Então, assim, isso para mim é independente, se tem ou se não tem, né? Mas não é uma realidade que eu conheço de muitos pastores, que justamente isso que você disse, muitos colocam até do bolso, né? Muitos não têm uma vida de luxo, pelo contrário. E eu trouxe esse tópico porque, de novo, é um momento em que eu percebo que, agora a gente está falando aqui desse chamado para o pastoreio, né? Que muitos pastores se veem realmente num momento de decisão, porque a vida financeira muda. Eu creio que depois Deus trabalhando, as coisas estabilizam e melhoram, mas principalmente no começo, às vezes há um momento de respirar fundo e falar, e agora? Como a gente vai se organizar financeiramente, né? Exatamente, não é fácil não, é desafiante. E o pastor tem que ter isso muito tranquilo, muito convicto na cabeça dele. Eu sempre tive isso comigo, eu tenho essa tranquilidade, né? Eu sou integral na obra, a minha esposa tem o trabalho dela secular, eu vivo da obra. Então, assim, eu sei o quanto é difícil. Eu sou solidário a pastores, principalmente aqueles que estão começando, que eu sei como é complicado. Às vezes o dinheiro é só para aluguel e é só para aluguel. Uhum. E não tenho nem o do combustível, não tenho nem o de uma outra coisa para ele. Então é complicado mesmo. E não pode desistir, né, pastor? Não Porque quando pode. é chamado, Deus vai honrando, né? Exato, ele te honra, ele te prepara e depois ele te recompensa, ele te honra em tudo aquilo que você tem feito, né? Agora, pastor, eu percebo também que a remuneração, ela pode trazer um outro problema, que é justamente profissionalizar o ministério. Daí a gente poderia falar de outras áreas, aqui a gente está falando de denominações diferentes e cada uma trabalha de uma maneira. Algumas remuneram os seus músicos, remuneram alguém que vai ficar na escolinha ou um obreiro que vai ficar de maneira integral, além do pastor. E daí vários pastores que estão na liderança falam que começam a surgir outros problemas. Como lidar com isso? Porque tudo que, conforme vai crescendo, né, a igreja ela vai criando uma estrutura, ela acaba tendo funcionários, ela acaba tendo toda uma estrutura. Vai além do voluntariado, né? Exatamente, que é necessário. Porque hoje em dia você trabalha com voluntários, mas você não consegue ter 100% de voluntários. Você precisa ter pessoas que trabalham, né? E é outro algo complicado, porque como lidar com isso? A pessoa ela vai receber para exercer o chamado dela, é um chamado dela, mas então ela vai... Então isso é uma situação difícil. Como quantificar isso, né? Exatamente, é muito complicado. As igrejas grandes, sobretudo, elas passam por esse desafio, né? Porque existem pessoas que, de fato, elas precisam, porque elas estão integral também na obra. Não é só o pastor que está. No caso, existem músicos, pessoas que fazem a zeladoria da igreja. Uhum. E como essas pessoas vão sobreviver também? É necessário. Então, o pastor também tem que ter mais essa preocupação. E os membros entender isso também, né? Porque aí eu acho que é um outro desafio, é entender a importância de manter, porque você chega na sua igreja 2, 3, 4 vezes por semana, ela tá lá aberta, alguém abriu. Ela não tá aberta ali por conta própria, sozinha. Então, toda a estrutura que é oferecida, ela por trás disso tem alguém trabalhando, né? Sim, alguém limpou, alguém organizou, alguém esteve lá antes, né? Então, assim, isso tem um custo. Uhum. Se a gente consegue ter voluntários para fazer isso, ótimo. Mas se não consegue, você tem que pagar, não tem jeito. Como pastor, para quem está nos assistindo e começa a ser remunerado por aquilo que faz e percebe que tem um problema, onde até eu quero chegar? A gente conhece muitas pessoas hoje, eu vou para o lado da música, que são cantores evangélicos.
daí a gente lê a respeito de coisas que a gente não sabe o que é verdade, o que não é, mas como quantificar quanto que você cobra para ir cantar numa igreja ou para ir pregar numa igreja. Daí eu queria entender o perigo de você cobrar pelo chamado, sendo que muitas vezes é necessário para o seu sustento. Como encontrar o equilíbrio disso? Isso é um desafio. Isso é um desafio que nós não tínhamos isso há um tempo atrás e é algo que da igreja atual, que é um desafio que eu vejo muito complicado. Até que ponto a pessoa vai tirar para sua sobrevivência e até que ponto aquilo é para uma outra situação. Porque é interessante, né, pastor? Se você se fizer essa pergunta agora, do que você precisa? Ah, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa. Ah, mas eu também preciso daquele sapato. Ah, mas eu também preciso daquele som pro carro. Ah, mas eu também preciso de uma bolsa. Ah, mas eu vou pregar, eu preciso estar com uma roupa legal. Então, esse eu preciso para poder saber o quanto mais você pode cobrar é delicado, Isso né? É muito complicado. Eu acho que é uma linha muito tênue, uma situação muito complicada de lidar. Eu acho que isso daí não existe como você colocar numa cartilha e determinar, esse aqui é o limite. Eu acho que isso vai de cada um. Acredito que cada pastor, que cada cantor deve refletir nisso. Se é de fato justo, se é de fato cristão isso, né? Será que isso daí é coerente? Então, assim, tem que existir esse equilíbrio, que é um desafio muito grande. Ao meu ver, conseguir chegar nesse equilíbrio não é fácil, não. A gente não vai entrar nesse tema, mas muitas vezes as pessoas que têm chamado se tornam artistas. E aí, não são só músicos, não. Com pastores isso está acontecendo muito também no momento que a gente vive. Muitas pregações que trazem um pouco de humor e daí acaba ganhando um pouco mais de notoriedade. Ou então, congressos que vão haver, então os pastores vêm de outra cidade. Daí, ok, você está indo... Você não precisa se bancar, mas quanto mais você pode ganhar a partir disso. Isso eu acho que vai ser pessoal entre cada um e Deus para conseguir encontrar o valor que é coerente, não é mesmo? Cada um e Deus, e eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo disso. Eu acho que é uma situação muito complicada de lidar. Eu, como pastor, eu procuro me manter dentro da minha realidade, onde eu sei que não compromete a minha comunhão com Deus, onde não vai comprometer a minha vida com Deus. Eu prefiro ficar na minha simplicidade. Não vou seguir por aí não, mas fica para você refletir, fica tá? a dica, né? Pois é, fica a dica, porque isso aí dava... Eu acho que como pastor também, eu já passei por isso algumas vezes, você quer convidar alguém, né, para ir para a igreja, você dá uma ligada para saber quanto é que fica, aí você fala, obrigada, Deixa não pra dá. Próxima, né? Deixa pra próxima, Infelizmente, né? infelizmente. Então a gente também passa por umas saias justas quando a gente descobre umas coisas, mas deixa pra lá, tá bom? Vamos mudar de assunto. Pastor, eu queria chegar no assunto, a gente falou de alguma maneira sobre a renúncia financeira, mas pensando em qualquer tipo de chamado que as pessoas tenham, eu percebo que chega ao ponto da renúncia, seja porque a pessoa vai se tornar integral na obra, ou seja porque de alguma maneira ela vai ter que se dedicar e às vezes essa renúncia inclui o marido ou a esposa, essa renúncia inclui os filhos. Como lidar com essa renúncia do chamado? Chamado é renúncia. Quando você recebe um chamado, você está renunciando a toda uma outra realidade. E esse chamado, às vezes, ele vai para esse âmbito. A gente tem vários exemplos nos evangelhos. Senhor, eu quero te seguir, mas antes me deixa eu ir lá falar com os meus pais. Ou seja, o chamado não é fácil. E existem situações, existem escolhas que nós fazemos que verdadeiramente vão custar para nós. E nesses exemplos que o senhor traz, pastor, aí a gente lembra de alguns na Bíblia, Jesus, ele não tem, eu ia falar, era isso, não tem essa negociação de, não, você quer o chamado? É isso aqui. Não tem muito passar a mão na cabeça, alisar, ai filho, tudo bem, vai lá, faz tudo o que você tem para fazer e depois volta aqui. Não é assim a conversa de Jesus, não, né? É uma entrega, você vai ou você não vai, né? E o chamado, ele tem essa característica, ele é forte. E quando você tem esse chamado, você não se vê numa segunda possibilidade. Ou é ou não é. Então você vai de cabeça, você de fato se entrega a esse chamado. Independente o quanto vai te custar, né? O chamado ele custa.
Quando escrevi um livro falando justamente sobre chamado, eu coloquei exemplos de pessoas que, de fato, quando escolheram o chamado, renunciaram à própria vida para cumprir aquele chamado. Então, isso é muito evidente. Quando você escolhe ser médico, você está renunciando a uma outra vida. Quando você escolhe ter uma determinada profissão, você vai ter que renunciar o teu final de semana. Aquilo vai te custar, mas vem o prazer, vem a satisfação de saber que você está fazendo aquilo que de fato é o teu chamado, né? E aí eu te pergunto, pastor, o senhor acredita que algumas profissões, a pessoa ela é cristã, ela vai à igreja, mas ela não está atuando necessariamente na igreja, também podem ser o chamado? Acredito como médico sim. que o senhor citou e assim por diante? Acredito que sim. Acredito que existem várias profissões que elas se tornam sim um chamado, né? Não é que elas se tornam, é que elas são de fato um chamado. Né? A gente vê, por exemplo, um médico, a gente vê, por exemplo, um enfermeiro, a gente vê, por exemplo, um psicólogo, né? Ou em outras pessoas que trabalham em outras áreas, um advogado, por exemplo, aquilo se torna um chamado também. É notório quando Deus está naquilo, né? Sim. É interessante, não é? É perceptível e a gente vê o reino de Deus naquilo, a manifestação de Deus naquilo que a pessoa faz. Sensacional, né? Pastor, vamos falar um pouquinho sobre alargar as estacas? Muitas vezes esse chamado, assim como aconteceu com Abraão, significa sair de perto dos seus pais, talvez, ou do bairro, da cidade, da comodidade que você tem. Muitas vezes, no caso de casais, a gente sabe até a orientação bíblica para que fiquem juntos, mas às vezes o marido tem que ir primeiro, quando vai para um outro lugar, para depois levar a família. Como é que são esses momentos, pastor? É muito complicado, né? Porque é um desafio você ter essa convicção. Porque é difícil. Como humano, você vai sentir falta, vai sentir saudade. É mais renúncia, né? Sim. Estacas alargadas, mais renúncia. E nós temos a tendência de buscar a zona de conforto. A gente quer algo mais confortável. E às vezes você deixa toda uma estrutura que você já tem para começar do zero, para recomeçar uma nova vida, um novo projeto. Isso tem que ser muito de Deus. Isso tem que ser muito de Deus, porque isso vai te custar. Então você tem que ter essa convicção muito clara. Isso tem que ser algo muito bem resolvido, no caso do esposo ou com a esposa. Isso tem que ser muito bem resolvido, para que isso não venha a ser motivo, venha a ser problema para o teu casamento também, por exemplo. Verdade. Que acontece, né? E aí, eu estava até conversando recentemente com a minha sogra sobre algumas pessoas que estão na mídia e que tem muito destaque, que são cristãs e às vezes falam algumas coisas. E daí eu estava falando para ela, eu falei, sabe o que eu estava imaginando? O tamanho da notoriedade de cada um e o que a palavra, a frase, o comentário que essa pessoa faz tem de impacto. E o quanto isso vai ser cobrado. Porque, e aí hoje a gente pode falar sobre as redes sociais também, né? Às vezes a pessoa está dentro da comodidade dela e daí de alguma maneira se desenvolveu e às vezes tem algum destaque, seja na rede social, na TV ou aonde for, e ela se esquece de que quem tem muito tem uma cobrança maior também. Quanto mais vai dando, mais vai havendo essa cobrança. Então, às vezes a gente chega num momento da nossa vida, até mesmo dentro do nosso chamado, que a gente estabiliza ali, e daí a gente vai esquecendo de que não tem estabilização no chamado, né? Queria que você falasse sobre isso. Não tem, e isso é um peso. Eu não gosto muito de usar essa palavra peso, mas é um peso de uma responsabilidade muito grande. Porque hoje a gente tem a questão das redes sociais, que aquilo ali ganha uma proporção que é fantástico. Você coloca algo e você pensa que não tem ninguém vendo. E quando você vai ver a realidade daquilo, aquilo ganha uma proporção imensa. Pessoas da mídia, isso é uma responsabilidade muito grande, muito grande. A gente tem que ter essa cautela de saber como fala, como expõe, porque isso vai ter um peso, isso vai ser cobrado de certa forma. Sem dúvida. Né? Deus foi dando, Deus nos deu todas essas ferramentas, mas isso ele vai cobrar da gente. Atenção, viu? Pro seu chamado e porque a gente tem feito com ele. Pastor, além disso, além de alargar as estacas, tem um outro extremo que eu estou mandando ir para a direita, mas eu estou indo ali para a esquerda. E aí eu queria saber sobre isso, pastor. A gente tem, se for para dar um exemplo bíblico, todo mundo vai lembrar de Jonas, né? Que talvez, quando a gente estuda a história, às vezes, quando a gente lê ali solto, a gente não entende direito o que está acontecendo. Mas ele tinha um motivo, inclusive, tanto por conhecer a Deus, quanto por conhecer a história daquele povo,
para não querer fazer o que Deus estava mandando que ele fizesse. Eu imagino ele tendo uma crise ali interior mesmo. Fala um pouco pra gente. Esse receio, esse medo que Jonas teve, se é que a gente pode colocar dessa forma, acontece também. Porque às vezes nós encontramos uma dimensão de uma responsabilidade que assusta. E no caso de Jonas, Deus queria agir com misericórdia com o povo, Deus queria salvar e resgatar um povo, e ele não estava compreendendo isso. Ele queria que de fato Deus condenasse aquele povo, que Deus não tivesse nada com aquele povo, porque não era um povo judeu. E Deus dizia para ele, não, mas eu quero resgatar essas vidas. Eu quero salvá-los, né? E Jonas não entendia. E é interessante que isso acontece hoje em dia, porque às vezes Deus nos dá direções, Deus nos coloca para fazer certos trabalhos e a gente acha que não. Eu lembro que hoje nós temos uma casa de recuperação, né? E eu lembro que quando a gente começou a fazer esse tipo de trabalho, muitas pessoas diziam, né? Mas isso daí é loucura, é um tipo de trabalho que isso daí não rende nada, é difícil. E colocaram muitos empecilhos. E a gente vamos continuar lutando, vamos continuar acreditando e fazendo o que Deus nos chamou para fazer. E é mesmo um trabalho difícil, mas se ninguém fizer... Quem vai fazer, né? E começamos a desenvolver esse trabalho, o trabalho já existe há muitos anos. Mas quantas pessoas que fariam como Jonas fez? Eu vou recuar, eu não vou. O que me espera lá? Como eu serei recebido lá? Eles são pessoas que não temem a Deus. E ainda por cima, tem um julgamento de que eles não merecem, né? E justamente. Que a gente acha que não, mas muitas vezes isso acontece na nossa vida. A gente olha e a gente fala, mas eu já falei, essa pessoa não deu bola, ela não merece. Até mesmo no evangelizar do dia a dia. A gente se coloca numa situação como os judeus se colocavam, né? Como os judeus se colocavam referente aos samaritanos, como Jonas se colocou referente aos ninivitas. Às vezes nós nos colocamos assim, né? Mas eles, que Deus, não é possível que Deus, e Deus tem plano de salvação para todo homem, né? Como quando ele conversa com a samaritana, né? Justamente. E ela vai lá e ela fala para todo mundo da cidade, né, de Jesus. Ela evangeliza toda a cidade, dizendo que encontrou. Eu ministrei recentemente essa palavra na igreja e falava justamente isso, né? Que Jesus, ele foi naquele lugar, a Bíblia fala lá em João, né? Que era necessário passar ali. Não é que era necessário, ele poderia ir para outro caminho. Mas ele queria alcançar aquela mulher, ele queria abrir a salvação para os samaritanos. Ele queria abrir a salvação para toda a humanidade. E por isso que ele foi em Samaria, foi lá em Sicar, falar com aquela mulher. Para mostrar que quando a gente fala sobre Deus, sobre evangelho, sobre salvação, ninguém está acima de ninguém, né, pastor? Não, Deus, ele é... Todos têm esse direito, né? Deus, ele é pai. Ele não é pai do pastor Luciano, ele é pai de todos. Daquele que está numa outra realidade, daquele que está lá no outro lado do mundo. Deus, ele é pai de todos, né? Pastor, eu vou para um break já e eu quero deixar alguns tópicos para a gente abordar no próximo bloco, para finalizar, que tem a ver com colocar a mão no arado e olhar para trás, tem a ver com parar no meio do caminho, com desistir ou retroceder. Eu quero entender sobre as consequências de perceber um chamado e por algum motivo falar deixa para depois, ou não quero, não é comigo. Já a gente continua falando sobre isso. Antes da gente ir pro break, eu tenho uma super dica do Shopping do Povo pra gente acompanhar. Daqui a pouquinho eu tô de volta. O programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos está de volta, hoje falando sobre como identificar o chamado. Estou recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Luciano Scala, que está esclarecendo as nossas dúvidas. Pastor, eu volto esse bloco entendendo um pouco sobre, por N motivos, inclusive alguns que a gente já citou aqui, seja renúncia, situação financeira, qualquer outra situação, ou até falta de planejamento, porque quando dá problema no casal, não estou culpando ninguém, mas alguma coisa nesse planejamento pode ter dado errado também, né, pastor? Sim, acontece às vezes, né? De faltar esse planejamento, essa organização e trazer conflito para o casamento. E essa não é a intenção de Deus. De maneira alguma, né? Por isso que eu digo que para quem é solteiro, antes de casar, presta muita atenção, ainda mais se você sabe que tem chamado. Se essa pessoa fala, ai, Deus me livre, de jeito nenhum, não quero, já tá sabendo antes, não entra nessa, né? É um indício que vai ter problema. Porque aí depois casado... Aliás, pode até ser uma pergunta que eu faço daqui a pouco, mas vou deixar aqui esse tópico. Pastor,
por algum motivo, parou o chamado, não quis mais, seja vida profissional, algum motivo da renúncia ou o que for, quais podem ser as consequências na sua opinião? Como o senhor entende isso? Eu acredito que Deus, Ele respeita as nossas decisões. Eu já parto daí, né? Que ninguém é obrigado. Ninguém foi obrigado a seguir Jesus. Ninguém foi obrigado a obedecer a Deus. Mas o sentido da vida, a pessoa não vai ter. Esse vazio, essa sensação de uma vida incompleta, a pessoa vai carregar com ela. Porque aquele chamado, se for algo muito específico, muito forte de Deus, ela com certeza vai sentir a ausência dele. Pastor, acho interessante, né? O senhor falou, eu concordo com o senhor no que o senhor falou e algumas coisas me assustam. Outro dia eu fui orar por uma pessoa, ela pediu para eu orar pela mãe, que estava doente, a mãe dela estava com câncer. E ela falou assim, a minha mãe tá assim porque ela tinha o chamado de ser pastora e daí ela não quis ser pastora e por isso que ela tá com câncer. Eu falei, oi? Aí já começou com problema porque a gente já não tem o mesmo entendimento. E daí eu falei qual que era o meu entendimento. Eu não acredito que Deus ele vai castigar porque a pessoa não fez o chamado. Agora, o que pode acontecer na vida dela pelas escolhas dela é uma outra situação. Agora, eu não acredito no castigo, mas eu acredito que ela não vai ter a felicidade plena. E a gente também não pode falar o que pode acontecer na hora que ela estiver frente a frente com Jesus. Porque eu não creio que ela perca a salvação, mas eu creio que talvez ela não tenha feito tudo que Deus queria que ela fizesse, não é? Como você vê essas questões? Essa expressão de Deus vai pesar a mão, que Deus vai castigar. Perigoso isso. É muito complicado. Ainda mais se a pessoa fizer porque tem medo do castigo, aí não faz o menor sentido, Daí né? não faz sentido nenhum, né? E essa teologia do medo, essa teologia de um Deus castigador, não é aquilo que eu penso acerca de Deus, né? A minha imagem que eu tenho de Deus é de um Deus diferente disso, muito diferente disso, por sinal. Mas muitas pessoas, elas têm esse medo. E muitos fazem a obra justamente com esse receio. Aí eu vou fazer porque se eu não fizer, eu vou ter um problema, um filho meu vai ter um problema, eu vou carregar... Já vi isso também, do filho. Não, isso não existe. Isso não existe. Até porque quem cumpre o chamado pode ter câncer, pode ficar doente. Exatamente. E Deus está ali com a pessoa e pronto, não é verdade? Senão a pessoa... Peraí, então quer dizer que se eu fico doente é porque eu tô sendo castigado por Deus, né? Essa é a imagem que a gente pensa olhando para os amigos de Jó. Jó, você fez alguma coisa, não é possível porque você está passando por isso. Que estavam ali o tempo inteiro acusando ele. Exatamente. Né? Mas por quê? Porque ele estava num momento difícil, um momento de provação. Eles queriam uma justificativa, né? Queriam uma justificativa. Então, atenção a isso. Mas, pastor, vamos entender. E o que pode... o senhor falou sobre essa felicidade. Eu vou dividir, falar uma coisa com vocês. Eu amo tudo que eu faço, muito. Eu amo apresentar, assim, num tanto que é uma coisa que eu amo muito. Agora, subir num altar e pregar... E não é só em cima do altar, não. Até essa pregação que às vezes acontece, independente de estar em cima do altar, traz uma felicidade, aquilo que você falou do final do domingo, que chega a ser inexplicável. E daí eu pergunto, como que alguém que tem um chamado vai viver uma vida inteira sem esse chamado e ser feliz completamente? Será que tem como, pastor? Não tem como. Não tem. Tipo o seu final de domingo, né? Que pode ser bem cansativo, mas é um negócio que eu acho que não dá pra explicar, né? Nós não vivemos sem, né? É aquelas palavras de Davi. Davi, ele faz no Salmo 51 aquela oração, né? Não tira de mim a tua presença. Eu me vejo mais ou menos assim, porque o chamado é o que traz sentido hoje pra minha vida. Hoje a minha vida, ela gira em torno do meu chamado. Aquilo que eu estudo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu pesquiso, aquilo que eu vivo intensamente 24 horas por dia é em torno desse chamado. Como eu fico sem esse chamado? Eu não consigo. Por mais que eu tenha dificuldades, por mais que existam dias que eu fico revoltado com algumas coisas, quando não dão certo, sobretudo, não tem como você ficar sem isso. Essa satisfação, esse prazer de estar no altar é aquilo que o Salmo diz, né? O pardal encontrou a casa, a andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares. Ou seja, eu encontrei a tua presença. E aí você coloca, como a gente está colocando aqui, pregar, você coloca dentro do que é o seu chamado, né? Exato, eu tô falando do teu chamado, né? Mas a pessoa que tá lá em casa assistindo, ela tá se identificando com o chamado dela. Como você fica sem isso? Faz sentido? Né? Por mais difícil que seja, talvez a pessoa na igreja dela tenha passado desafios, ou talvez tenha alguém fazendo missão passando desafios. É verdade. Né? Mas faz sentido sem isso?
será que esse não é o permitir de Deus e através disso Deus vai trazer coisas grandes para a nossa vida, né? É verdade, pastor. E aí, queria fazer essa colocação sobre a importância de ter alguém, às vezes, por perto, para se conversar. Mas não alguém do mundo, aí a gente vai voltar para o Salmo 1, né? Alguém, de fato, que possa ser, até mesmo você sendo líder, um líder espiritual. Alguém para você olhar, alguém para você conversar, porque em alguns momentos de dificuldade, alguém são pode te ajudar, não é mesmo? O ideal é você estar perto de pessoas que estão caminhando no mesmo caminho que você. Você procurar estar com pessoas e conversar com pessoas, dialogar com pessoas que elas estão na mesma ânsia que você, na mesma pegada que você. Então, aquele pastor que às vezes passa por um desafio no seu ministério, ele dialogar com outro pastor, às vezes mais experiente, ou às vezes não, mas... Às vezes até uma troca, né? Quando Sim. um tá mais forte, o outro ajuda o que tá mais fraco. Como que a Bíblia fala que a gente sempre associa casal entre amigos, isso pode acontecer também, né? Aí um vai ajudando o outro, né? E o cordão de 3 dobras não se rompe. Por quê? Justamente isso, um vai colaborando com o outro. E no chamado, no meu chamado, eu tive muitas pessoas que elas foram essenciais no meu chamado. Que foram pessoas que me incentivaram no meu momento de, acho que eu vou desistir. Essas pessoas chegaram e disseram, não, você não vai desistir. Você vai continuar, porque Deus tem um chamado na tua vida. E aquelas palavras, por mais simples que elas sejam, aquilo te alimenta. Então, eu acredito que para a pessoa exercer o chamado dela, estar perto de pessoas que estejam no mesmo foco e se alimentar disso, se alimentar de fé, se alimentar de Deus. Esta busca é o que vai te manter de pé e exercer o teu chamado. E eu só quero complementar que eu falei aqui também que eu não acredito que a pessoa perca a salvação, mas aí eu tô falando da pessoa que deixa de cumprir o chamado, mas continua servindo a Deus, né? Sim. Porque não vou entrar nessa questão agora de perder ou não salvação, mas dentro do que eu creio, não tá lícito para fazer qualquer coisa, né? Eu tô falando daquela pessoa que deixa de cumprir especificamente o chamado, mas continua frequentando a igreja e servindo a Deus. Eu percebo, pastor, que muitas vezes, por algum motivo de dificuldade, ou seja lá pelo que for, a pessoa talvez breque esse chamado, ou até por um erro dela dentro do chamado, como foi o caso de Abraão e Sara. Mas dá para retomar, a gente falou isso um pouquinho no começo. Fala com a gente sobre voltar para o chamado depois da desistência. Dá para voltar, pastor? Dá para voltar. Eu quero fazer um paralelo com a história de Pedro, quando ele estava caminhando sobre as águas e ele afunda. Ali, a gente pode tirar uma parábola dali. Porque aquele afundar, por que ele afundou? Porque ele tirou os olhos, porque ele tirou o foco. E no momento que ele tira o foco, no momento que ele tira os olhos de Deus, de Jesus, ele começa a afundar. E às vezes acontece isso com a gente tira os olhos e a gente começa a afundar. E quando que houve um recuperar? Quando ele clamou, quando ele pediu, quando ele estendeu as mãos, Jesus acolheu a ele, Jesus não rejeitou. Então eu acredito que a pessoa, por mais que ela tenha tropeçado, tenha caído, tenha vacilado, tenha olhado para os problemas, se ela voltar, se ela se arrepender, se ela clamar, Jesus é poderoso para levantar. Igual ele fez com Pedro. Jesus não deixou ele afundar, agora você se vira. Ele levantou a Pedro e ele continuou caminhando, podemos dizer que ele continuou no chamado dele. E aí, Pedro é uma pessoa que me chama muita atenção quando a gente lê a história, porque o Pedro de antes de Atos é tão diferente do Pedro de depois de Atos que eu vejo a gente, na caminhada cristã, crescendo muito. Quando a gente vê que ele afundou porque ficou com medo, ou quando a gente vê que em determinado momento Deus teve que falar para ele, para trás de mim, Satanás, Jesus falou isso para ele, ou quando ele nega 3 vezes, já tendo ouvido Jesus explicar para ele que ele iria negar, ele muda tanto que lá em Atos capítulo 12, a palavra de Deus fala que a igreja estava orando por ele e por Tiago. Tiago havia sido morto e provavelmente ele seria morto no dia seguinte. Quando Deus envia um anjo, ele estava dormindo. Eu quero saber quem em sã consciência que sabe que pode morrer no dia seguinte está dormindo. Olha, ou essa pessoa, e aí eu imagino que Pedro naquele momento, ou ele confiava muito em Deus, então acho que ele pensava, se eu tiver que morrer, se Deus quiser me livrar, Deus me livra. A confiança que ele podia até estar muito cansado, mas eu creio que a confiança que ele tinha em Deus era muito incrível, porque eu não imagino um cansaço que te faça dormir tranquilamente pro anjo ter que te acordar se você sabe que pode morrer logo na sequência, não é verdade, ele pastor? É algemado, ele com as mãos, com os pés algemados, ele dorme, né? Eu acho impressionante esse texto, porque qualquer outra pessoa
porque tem alguma coisa para resolver no outro dia, já não A consegue gente não dormir. dorme, às vezes é uma viagem, uma festa, coisa boa, ou pior ainda, se for uma coisa ruim, um problema. Já fica ansioso, e ele simplesmente dormiu. No caso de Pedro, eu vejo que o chamado dele foi diferente de Paulo. Paulo parece que foi uma mudança muito radical. E quase que instantânea, né? Instantânea. Ele ficou de um jeito, daqui a pouco ele teve um encontro e mudou. E Pedro, daquele Pedro que teve encontro com Jesus lá na praia, pescando, até o Pedro de Atos, ele alternou muito, ele vacilou, ele foi, ele caiu, ele cortou a orelha do soldado, ele fez um monte de coisas. Com Paulo foi uma conversão muito radical, porque ele estava de um jeito, ele cai do cavalo e ali foi aquela mudança instantânea praticamente. É. O chamado foi igual? Foi, mas parece que em Pedro não foi na mesma velocidade que como foi em Paulo. E aí eu acho interessante que aí é o relato da igreja. São personalidades diferentes, pessoas diferentes, com chamados diferentes. Em algum momento ali em Atos a gente vê que eles, aí pensando em todos os discípulos, alguns têm que até que falar, vai pra direita que eu vou pra esquerda. Que nem trabalhar junto eles conseguiam. É o reflexo da nossa igreja, não é verdade? Exatamente. Deus, Jesus, ele age, ele é multiforme, né? Então a gente tem uma igreja com as características de Pedro, outra com as características de Paulo. Por isso que Atos está dividido em duas partes. Primeiro fala de Pedro, depois de Paulo, porque tem essa diferença. Tem essa diferença. Mas o mais bonito é que os dois estão cumprindo o chamado. Não é lindo isso? Apesar de serem diferentes, né? Então, eu não sei qual que é a tua personalidade. Pastor, existem pessoas que às vezes... Eu tava lendo, até falei sobre isso recentemente, sobre Jabes. A mãe dele coloca esse nome dele porque eu teve com dores. Bom, primeiro que é estranho, né? O livro de Crônicas está ali falando de genealogia, de repente começa a falar dele porque Deus disse que tinha que falar. E daí a Bíblia fala que ele foi o mais ilustre dos irmãos porque ele fez uma oração a Deus. Foi. Então, a mãe dele talvez tenha colocado nele ali uma sentença. Eu fiquei imaginando, pastor, aqui, imaginando, tá? Isso não tá na Bíblia. Mas eu fiquei imaginando Jabes crescendo, ouvindo a mãe falar. Esse foi o que me deu, olha, de todos, esse aqui foi o que me deu mais trabalho para nascer. É mais difícil mesmo. Talvez seja você que alguém, infelizmente, às vezes até dentro da igreja, colocou uma sentença, uma palavra. Esse é o rebelde. Colocou um rótulo, esse é um rótulo. Esse é o mais difícil, esse aí não dá certo mesmo. Esse para matemática é burro. Não, peraí, eu não sei qual que é o rótulo que te deram. Paulo tinha um rótulo antes da conversão. Sim. Pedro tinha um rótulo que, por sinal... ele foi carregando por muito tempo porque ele tinha essa dificuldade da temperança no comportamento dele. Mas independente de qual foi o rótulo do mundo, ou até mesmo de qual é a personalidade, Deus usa, o chamado pode ser cumprido, não é verdade? E até mudar, como aconteceu no caso de Jabes, ele se tornou o mais ilustre de todos os irmãos. Citamos a mulher samaritana, citamos Paulo, citamos Pedro, pessoas que foram transformadas. Homens e mulheres, né? Ela foi lá e falou para a cidade toda. A cidade toda. Uma mulher que eu fiquei imaginando, pastor, que ela devia ser uma mulher falada na cidade. Sim. E ela foi com aquele primeiro amor, né? Com tanta vontade de falar que as pessoas foram mesmo ouvir falar desse Jesus. Ela ia no poço meio-dia, no horário que ninguém ia. Talvez eu fico imaginando aquele sol ali batendo. Sim. Talvez para não cruzar com ninguém mesmo, né? Para não ser vista, todos almoçando e ela indo lá buscar a água dela, para justamente ficar anônima. E ela, quando tem esse encontro, ela simplesmente prega para toda aquela cidade. Eu encontrei o Messias, isso é lindo demais. É maravilhoso. Pastor, para quem ainda tem dificuldade de descobrir o seu chamado, de cumprir o chamado, eu vou mostrar o livro, mas eu queria também que o senhor deixasse um recado. A gente tem pessoas aqui de denominações diferentes, de faixas etárias diferentes e talvez pessoas que nem se converteram, mas que estavam zapeando e pararam aqui nesse canal para assistir a HIT e nem sabem, mas tem um chamado de Deus. Claro. Queria que o senhor falasse sobre isso antes de eu mostrar o livro. Eu acredito que Deus tem um chamado específico com todos nós, né? E inclusive com você que está aí assistindo o programa agora, Deus tem um chamado com você. E esse chamado, ele vai acontecer. Não tem essa pressa de querer descobrir qual que é a receita mágica. Não tem uma receita mágica. Esse chamado, ele vai arder no teu coração. Quando menos você imaginar, Jesus vai estar se encontrando com você, porque Jesus, ele prepara bons encontros. Aquela mulher, quando saiu para buscar água lá no poço, ela nem imaginava quem ela encontraria. E tampouco ela imaginava que aquele encontro iria revolucionar a vida dela. Então, Jesus, ele prepara bons encontros. E quando esse encontro acontece o chamado. Então, você que está assistindo o programa, fica tranquilo. Você vai sentir no teu coração o chamado. Quando menos você esperar, você vai estar
identificado nesse chamado, estará exercendo o chamado. E quando você encontrar esse chamado, permaneça firme. Enfrente as lutas, os desafios, mas permaneça firme na presença de Deus. Fala um pouquinho do livro pra gente, pastor. Então, esse livro eu lancei recentemente, né, em 2018, agora, no mês de maio, e eu falo sobre chamado nesse livro, né? Eu falo sobre o amor, por amor à palavra de Deus, e homens e mulheres que entregaram as suas vidas, né? É um livro que eu me baseio na passagem de Jeremias, quando Jeremias ele passa por desafios para cumprir o chamado, ele é perseguido, ele é preso. Eu cito apóstolo Paulo, e eu cito 3 nomes da nossa história recente. Dom Oscar Romero, que lutou lá em El Salvador para cumprir o chamado de Deus. Eu cito Martin Luther King, que lutou pelos negros lá nos Estados Unidos e também morreu por conta disso. E a irmã Dorothy Stang, que era uma missionária americana, que veio aqui para o norte do nosso país e também morreu, lutando pela dignidade de pessoas que não eram nem do povo dela, né? Então são homens, mulheres que por causa do chamado entregaram a sua vida. O chamado às vezes nos leva a caminhos difíceis, né? Mas nós temos que cumprir o chamado. Pastor, eu costumo dizer que talvez por a gente estar aqui no Brasil, a gente não tem muita noção do que são alguns chamados por aí. Missionários às vezes que saíram daqui ou que saíram de outros locais e que nem podem falar para onde estão indo, porque sabem que estão indo e talvez não voltem, alguns não voltam, porque estão se arriscando mesmo em prol do Evangelho e às vezes a gente tem vergonha de cumprir o nosso chamado falando de Jesus para o nosso vizinho. Então, para a gente que vive numa situação muito cômoda aqui no nosso país, acho que essa dica de leitura, ou até agora, uma reflexão sobre o que está tão difícil para você não cumprir o seu chamado. Às vezes a gente está chorando muito mais do que precisa chorar, né, pastor? Isso é verdade, porque nós encontramos pessoas que, para falar do Evangelho, elas passam por uma perseguição muito dura, né? O Brasil é um país muito livre, nós temos liberdade de entrar num presídio e pregar. Então, assim, nós temos pessoas, missionários nesse exato momento, que estão sofrendo perseguições, que estão escondidos em cavernas pregando, né? Para cumprir o chamado. Então, a gente precisa valorizar essa liberdade que nós temos no nosso país. Hoje você pode andar com uma bandeira falando de Jesus, se você quiser. Você não é perseguido por causa disso, né? E se o seu chamado e você sente que é algo mais extremo, que talvez tenha a ver com algo assim, uma coisa que é muito interessante, né, pastor? Essas pessoas, ainda que vão viver correndo risco até de perder a vida, estão sentindo aquela alegria e algo que o completa, que os outros poderiam olhar e achar que é loucura, mas estão conseguindo viver alegres, apesar da extrema dificuldade, né? Sim. É aquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha, que nós devemos nos alegrar quando somos perseguidos. Os profetas que vieram antes também foram perseguidos, né? Então, não importa o tamanho da sua dificuldade para cumprir o chamado. A dimensão, né? Do que vai ser esse seu chamado. E não despreze o teu chamado. Talvez o teu chamado parece tão pequeno, comparando com homens como Martin Luther King, comparando com pessoas que atravessaram fronteiras. Se o teu chamado é no teu bairro, na tua rua, cumpra esse chamado. Se o teu chamado é ser mãe, cumpra esse chamado, né? Se o teu chamado é na tua igreja local, faça lá bem feito. Cumpra com prazer. E uma coisa eu digo pra gente finalizar, pastor. Deus dá condições. Eu acho que, pensando aqui mesmo, seja em Jeremias, em Moisés ou na gente, Deus, de repente, Ele vai lá e aquilo que a gente acha, bom, agora não vai dar porque precisa de um recurso X ou Y, Deus vai lá e dá condições, Deus, né? provê, Deus ele é provedor, a obra é de Deus, o chamado é de Deus, né? A gente simplesmente somos instrumentos nas mãos. E Ele que conduz. Não tenha medo, né? Não tenha medo. Pastor, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui. Para quem quiser entrar em contato, o telefone 0 operadora 11 99209 6625. Tem o e-mail que está passando para vocês, o Face, Luciano Scala. E tem um site também, né, pastor, que é o www.trilhavb.com.br. Esse é o site da igreja e tem mais informações da igreja, da minha agenda, né, dos compromissos. E é um prazer estar aqui também. Quem quiser adquirir o livro? Então, quem quiser o livro pode entrar em contato pelas redes sociais ou também pelo WhatsApp, né? Eu passo mais informações. O telefone que eu passei é o WhatsApp, né? Isso, exatamente. Mais uma vez, obrigada, viu, pastor? Eu que agradeço. Volte mais vezes, uma ótima noite. Um prazer, uma ótima noite a todos.
Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu continuo te esperando sempre nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @JaqueStefano, e na minha fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano. Como eu já falei hoje lá, você pode deixar a sua sugestão de tema, o assunto que você gostaria de ver abordado e bater papo ali também, tá? Inbox ali pelas mensagens, eu respondo a todos. Quero te lembrar que se você perdeu um pedacinho desse programa, ou se você quer assistir de novo, quer dividir com alguém, é só você entrar lá nas nossas redes sociais, que daqui a pouquinho esse programa vai estar no nosso canal do YouTube. youtube.com, você entra no YouTube e pesquisa lá, vai encontrar Hit TV. Você pode acionar ali também as notificações para receber tudo que a gente posta, tá bom? Durante a semana, os programas vão sendo postados, como eu falei, você pode assistir quantas vezes você quiser, inclusive tem uma maneira ali de você enviar o link pelo WhatsApp para quem você quiser. Então, se para você ou para alguém que você conhece, tem alguém precisando ouvir essa mensagem sobre chamado, você pode enviar para quem você quiser, tá? Vai lá no YouTube, procura Hit TV, vai encontrar o nosso canal, ativa as notificações. Você pode entrar também no meu canal do YouTube, tem algumas pregações lá, alguns assuntos interessantes, Jaqueline Stefano, tá? youtube.com/Jaqueline Stefano. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, foi uma delícia ter você com a gente. Reveja esse programa, você pode compartilhar com muitas pessoas para abençoar vidas. A gente se encontra domingo que vem, aqui no programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, e a gente se encontra amanhã no nosso programa, às 2h05 da tarde. Até lá. Tchau!